Bom dia, minhas amigas! Sexto dia do nosso estudo, já vai batendo uma saudade no meu coração de vocês, porque eu penso em você todo dia, eu oro por você todo dia, tenho conversado com muitas de vocês todos os dias, a gente cria um laço, um carinho, um amor, né? Hoje nós vamos falar sobre mentalidade de deserto, sabe, gente? Deus, ele propôs uma viagem, o povo dele vivia escravizado há muitos anos no Egito, sofrendo, sabe, escravidão, não preciso nem dizer. Se você já assistiu aquela novela Escravizauro, Chica da Silva, você sabe o que um escravo passa. E o povo de Deus foi levado como escravo para trabalhar no Egito e sofreu tudo que um escravo passa e muito pior. E aí Deus prometeu que ia libertar esse povo. E libertou. E essa viagem que o povo ia fazer do Egito até uma terra que Deus tinha preparado muito boa para eles, demoraria 11 dias para eles chegarem nessa terra prometida maravilhosa, que tinha leite, que tinha mel, que tinha abundância, que não tinha sofrimento. Sabe quantos anos eles levaram para chegar nessa terra prometida? 40 anos. Sabe por que isso aconteceu, minhas amigas? Porque apesar desse povo ter saído do Egito, a mente deles ainda era escravizada com a mentalidade do deserto. Era como se o deserto continuasse na mente deles. Sempre que eles estavam perto a avançar, o inimigo colocava uma fortaleza na mente deles e atrasava. E hoje nós vamos aprender algumas dessas mentalidades de deserto. A gente vai identificar na nossa vida e nós vamos retirá-las. Porque Deus está disponível para ajudar a gente. Deus está disponível para arrancar a gente disso. Existem muitas que são hábitos, existem algumas que são vícios. Mas de todas elas, Deus está disponível para poder te libertar. Vamos lá? Gente, vamos falar aqui das mentalidades de deserto. A primeira e a principal e a mais forte e a mais poderosa que você vai aprender é essa. É você não ficar reclamando. É você não ficar resmungando. É você não ficar ruminando. Você sabe o que é ruminar? A vaca vai lá, come o pasto e ela fica vomitando para sentir novamente o gosto da grama e engolindo de novo. Vomita, sente o gosto e engole. Então, quando a gente aceita ficar magoado, na verdade o que a gente está fazendo é ruminando algo que alguém fez pra gente. Quando a gente já engoliu, quando a gente já vai expelir aquilo da nossa vida, a gente vomita para sentir o gosto de novo. Vou falar uma coisa muito forte, eu espero que vocês segurem essa daí. Existe um idioma que é o idioma do inferno. Sabe que idioma é esse? O idioma da reclamação, da murmuração, da reclamação, da ruminação. Olha o que a Bíblia diz. Lá em Filipenses 2, no versículo 14 e 15. Façam tudo sem murmurações, sem reclamar, ficar reclamando, resmungando o tempo inteiro, nem com confusão, com contenda, para que vocês possam se tornar provados, irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, sem defeito, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vai resplandecer como um luzeiro, uma grande luz quem fizer isso, uma estrela, um farol que brilha claramente em um mundo que está totalmente escuro. O que está dizendo o seguinte: se eu te perguntar assim, amiga, você é treva ou você é luz? Talvez você fale assim, Janaína, eu sou luz, claro, tá doida? Quem tá na treva é quem tá com o inimigo. Mas esse versículo de Filipenses aqui fala que quem está em trevas é quem reclama, quem resmunga, quem murmura, quem rumina. Eu vou fazer um exercício com você, eu vou fazer ele também. Hoje, você vai falar assim, você vai anotar todas as vezes que você reclamar. Mas é reclamar de qualquer coisa. Tava chovendo, agora já é sol. A gente não sabe se chove, um tempo é doido. Eita, reclamei. Menino, mas você não faz nada direito. 2. Aí, se meu marido não presta. 3. Tô enorme. 4. Não tenho roupa para sair. 5. Toda vez que você reclamar, eu quero que você anote ou que você perceba. Caramba, reclamei. Caramba, resmunguei. Caramba, falei mal. Porque esse é o idioma do inferno. Todas as vezes que você fica reclamando, todas as vezes que você fica resmungando, o inimigo consegue compreender. Essa é a língua que ele fala. Ele é um murmurador, é um reclamador por natureza.
E você sabe o que a murmuração faz, a reclamação faz, a resmungação faz na nossa vida? Quando a gente está chegando lá no final da fila para receber o que a gente tem, ela puxa a gente lá para trás. O povo de Deus, ele ficou no deserto por um principal motivo. Tiveram vários pequenos motivos, mas o principal, o que Deus falou com eles, foi a reclamação. Eles eram escravos. Deus dava para eles, enquanto eles estavam indo nesse caminho para a Terra Prometida, dava para eles codornas, pão, água fresca. E você sabe o que eles falavam? Mas lá no Egito tinha cebola, que nem cebola tem. Olha só, eles eram chicoteados. Os filhos dele foram mortos, os primogênitos deles. Eles eram escravizados, tinham comida contada, eram humilhados. Mas eles reclamavam porque Deus dava tal coisa, mas não dava isso. Os olhos deles estavam treinados a falar o idioma do inferno, que era o idioma da reclamação. Esses dias eu fui comprar umas frutas aqui para casa. E eu passei muitos anos falando para Deus a respeito do que eu não gostava no Ricardo. E quando eu aprendi que se eu substituísse as minhas reclamações por lançar uma brasa viva de bênção sobre a vida dele, as coisas mudariam, eu mudei. E aí eu entrei no carro e vi todas aquelas frutas. Eu falei assim, Senhor, muito obrigada. Eu quero abençoar a vida do Ricardo, porque ele é um homem trabalhador, porque os meus filhos têm acesso à verdura. Quero agradecer porque o Senhor não tem deixado faltar nada nessa pandemia. Eu não precisei de nenhuma cesta básica nessa pandemia. Pelo contrário, eu pude doar para pessoas que estavam precisando. Obrigada. Sabe por que eu fiz isso? Porque a minha cabeça estava querendo reclamar. Porque toda semana eu tenho que comprar fruta e verdura aqui para casa. Minha cabeça estava querendo reclamar porque a caixa de verdura e de fruta estava pesada e a minha coluna ia doer. E eu falei, eu vou substituir essa linguagem do inferno pela linguagem do céu. Às vezes, sabe, gente, eu tô muito magoada com meu marido nas coisas do dia a dia. E ele agora até ri, porque eu olho para ele, antes eu ia falar um monte de água. Agora ele entra em casa, ele sabe que eu tô magoada quando eu mais abençoo ele. Eu olho para ele e falo, Ricardo, você será um líder de multidões. Ah, Ricardo, você vai marcar essa geração. Ricardo, você vai ser tão cheio do poder de Deus que quando você abrir a boca, o povo vai vomitar o câncer. Olha, Ricardo, você vai ser um grande libertador, você ainda vai abençoar casais. Você vai ser um homem que vai restaurar famílias. Você estava até, vamos supor, né? Vou dar um exemplo aqui. Você estava no bar, mas você só passou por lá. Seu lugar não é lá. Seu lugar é lugar de reinado. Ricardo, as pessoas vão ouvir falar no seu nome como um grande homem de Deus. Tudo que eu queria usar o idioma do inferno, eu uso o idioma do céu. Para que eu não fique como nesses 14 anos, andando em círculos, em volta da mesma montanha, sem chegar no meu objetivo. Mentalidade de deserto, não me faça esperar por nada, eu mereço receber tudo imediatamente. Gente, a gente vive com a nossa mente sem pensar que aqui na Terra a gente vai viver no máximo 100 anos. Sei lá, tem pessoas que chegam a 105, vamos botar 100. Se você já tem 50, metade da jornada já aconteceu. E às vezes a gente coloca uma meta na nossa vida. Eu quero viajar o mundo. E parece que a gente só fica feliz quando a gente consegue viajar o mundo inteiro. Mas a espera do processo para viajar o mundo inteiro, a gente não consegue encontrar alegria. E essa daí é a difícil arte de esperar. Sabe o que significa paciência? Paciência não é a habilidade de esperar alguma coisa. É a habilidade de você manter uma boa atitude enquanto você espera alguma coisa. Aquela mentalidade infantil na gente precisa melhorar, de que a gente não pode esperar nada. Minha avó fala assim, o impaciente come cru. Sabe, eu tava viajando com os meninos para pescar na Serra da Mesa, e uma viagem de mais ou menos 4 horas, né? Se a gente for tranquilo, de 4 a 5 horas. E eles ficavam o tempo inteiro assim, já chegou? Tá perto de chegar? Já chegou? E aí eu falava bem assim, gente, olha aquela lagoa que tá passando, que coisa linda. Gente, olha um tucano. E eles estavam tão agoniados para poder chegar no destino, que se eu não parasse para mostrar para eles o tucano, a montanha, a lagoa, o tamanduá, a bandeira que passou na frente da gente, eles teriam perdido todo esse processo de chegada pela agonia de chegar logo na pescaria.
E na nossa vida é assim. Eu desabafei muito com vocês sobre o processo que eu queria do Ricardo, né, liberto, um Ricardo sem bebê, um Ricardo, né, tranquilo, um Ricardo família, um Ricardo... E eu perdi muito tempo de enxergar a beleza desse processo, porque a minha felicidade, o meu destino final era o Ricardo 100% do jeito que eu queria. Só que ainda bem que quando a gente tem acesso a essas sementes, a essas verdades, a essas informações, Deus abre o olho da gente. E Deus falava muito para mim assim: Janaína, tenha paciência. Janaína, tenha paciência. Eu lembro de falar para Deus assim: eu não gosto de esperar. Sabe o que significa? Orgulho, vaidade, não acreditar que eu mereço ter que esperar por nada. E aí eu me lembro uma época que fui fazer uma dieta, né? Nessas minhas 1 milhão de dietas que eu fiz na vida. E o nutricionista olhou pra mim e falou assim, eu falei, doutor, já tem 1 mês que eu tô fazendo a dieta. Eu só perdi meio quilo. Aí ele falou assim, Janaína, você vai perder peso com a mesma velocidade que você ganhou. Você ganhou esses 20 quilos a mais em 1 mês? Eu falei, não. Ele falou, então, o tempo que a gente demora pra ganhar, talvez seja o tempo que a gente demore para perder. Mas eu não achava que eu merecia esperar. Eu queria coisa na hora. Na hora de plantar, eu demorei. Mas na hora de colher, eu queria que fosse rápido. Ninguém planta uma semente hoje e colhe o fruto amanhã. E as melhores frutas, os melhores frutos, são os de árvores grandes. E a gente precisa esperar todo o processo de crescimento. Então, gente, não me faça esperar por nada, eu mereço tudo imediatamente, as coisas têm que acontecer para mim agora, é uma mentalidade de deserto. É você ficar andando em volta da mesma montanha e não conseguir sair. Olha o que a Bíblia fala lá em Tiago 1, no versículo 5 ao 7. Sejam, irmãos, pacientes, ou sejam, tenham boa atitude enquanto vocês esperam algo, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, que o cultivador, aguarda com paciência o precioso fruto da semente que ele plantou. Veja como ele se mantém paciente, como ele se mantém vigilante para ver se não vai nenhum passarinho lá roubar a semente, para ver se não tem praga, para ver se não está faltando água, para ver se não está precisando de adubo, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Lembre-se disso. Aproveite o processo, ainda que não tenha chegado o que você tanto tem esperado. Peça para que Deus treine os seus olhos, para que você tenha habilidade de manter boas atitudes enquanto você espera, que você consiga aproveitar a viagem enquanto o seu grande milagre ainda não chegou, para que você não fique, dando voltas em volta da mesma montanha. Outra mentalidade de deserto que sempre pega a gente na curva é falar assim, o meu comportamento pode até estar errado, mas essa não é minha culpa. Olha o que fala lá em Gênesis 3, no versículo 12 e 13. Então Adão disse, foi essa mulher que o Senhor me deu como esposa que me deu o fruto da árvore e eu comi, a culpa não foi minha não. E a mulher respondeu, a serpente me iludiu, ela me ludibriou e eu acabei comendo. Olha só, quando Deus foi prestar contas, porque Adão tinha comido aquele fruto, eu não sei se vocês repararam, gente, mas Deus, hora nenhuma lá na Bíblia, chegou na Eva e falou assim, Eva, por que você comeu o fruto da árvore que eu falei para não comer? Ele se direcionou a Adão, porque Adão tinha recebido a ordem para não comer do fruto. E Adão passou para Eva, mas quem passou a ordem para Adão foi Deus. Então Deus, depois que a Eva come o fruto e dá para Adão, chega em Adão e fala, Adão, você comeu o fruto? Aí ele falou, eu? Mas olha, eu comi pela mulher que você me deu. Passou a culpa da responsabilidade que Deus tinha confiado nele para a mulher. E a mulher, não, a serpente que me enganou, foi ela que me iludiu, foi ela que me ludibriou, aí eu comi. E a Eva vai lá e coloca a culpa na serpente. Quando a gente não consegue, gente, ter a autorresponsabilidade de reconhecer que a gente está errando em algo, a gente sempre fica transferindo a responsabilidade da culpa para outras pessoas. Eu gostei muito porque a autora contou aqui que ela passou muitos anos orando para Deus mudar o marido dela.
Ela achava o marido dela muito calmão, muito passivo, sabe aquele homem tranquilão demais? E isso incomodava, ela queria que ele tivesse mais atividade. E aí ela orou bem assim, olha, Deus, eu queria tanto que o Dave mudasse. E quanto mais ela lia a Bíblia, mais defeitos ela encontrava no Dave. Não era nela não, era no Dave. Ela falava, o Dave isso, o Dave aquilo. Senhor, muda o Dave, faz ele ser diferente. E Deus chegou para ela e falou assim, Joyce, o Dave não é o problema é você. E ela passou muitos dias muito mal mastigando isso, porque ela ficou desolada. E a Deus foi falando com ela assim, Joyce, eu faço essa pergunta para você igual eu fiz para mim, Janaína, como é viver na mesma casa que você? Como é morar com você? Como é conviver com você? Como é errar e se deparar com o seu julgamento? Como que é conviver contigo? E a Joyce, gente, ela foi uma mulher que ela foi abusada sexualmente pelo pai quando ela era criança. E ela falou assim, mas eu sou assim, Deus, brigona, reclamona, por causa do abuso que eu sofri. Aí eu criei essa defesa em mim, não aguento homem assim, passivo, folgado. E ele falou assim, olha Joyce, você pode até ter ficado assim por causa do abuso, mas você permanece assim porque você quer. Porque eu já coloquei em você todo o conhecimento, todas as sementes, todas as ferramentas para você sair desse lugar onde você está e ir para o lugar onde eu te quero. Então pare de querer mudar o Dave e comece a se comportar como a pessoa que você gostaria de conviver. E eu faço essa pergunta para você agora, menina. Como que é conviver com você? Você é uma mulher muito reclamona? Você é uma mulher que nada tá bom para você? Você é uma mulher muito resmungona? Você é uma mulher que aponta muito os defeitos da outra pessoa que convive com você? Você é amargurada? Tem dificuldade de perdoar? Você é aquela mulher que joga sempre na cara aquele erro que aquela pessoa cometeu para você se defender? Muitas vezes você entrou aqui porque você está orando há anos para Deus mudar o seu marido. Mas Deus quer que você mude primeiro você. Pare de transferir a responsabilidade do seu lar ser um lugar tranquilo para as outras pessoas. Não faça como Adão e não faça como Eva. Assuma a responsabilidade, porque quando você assume, você consegue mudar. Porque a verdade entra, a verdade te dá ferramentas e a verdade te liberta. E libertando você, ela liberta o seu lar também. Não faça uma viagem de 11 dias acabar virando uma viagem de 40 anos no seu lar. Porque você fica rodando em volta da mesma montanha. É o momento de sair do que fez você ser quem você é e você assumir a responsabilidade de você ser quem você quer se tornar.